Já começando então aqui nossa resenha, César. O mundo não está quente somente na nossa temperatura aqui, não, né? Não são só os graus Celsius, não. Tá? A bolsa também está pegando fogo, bastante coisa que está acontecendo no mercado. Mas vamos começar primeiro lá fora, no global. A gente viu que a bolsa reagiu bastante na semana passada. O início da semana teve um pouquinho de correção, mas também ainda positivo. E muito disso por conta da inflação nos Estados Unidos, né? O que tem acontecido lá? Conta um pouco para a Vamos gente. lá, Vitão. Bom, a gente tem. Chegaram os dados, né, recentemente da inflação nos Estados Unidos, né? Só retomando um pouquinho aqui, mais ou menos, para quem está por fora, durante a pandemia, né, os Estados Unidos, todos os governos do mundo, mas os Estados Unidos de uma forma mais, a gente está falando aqui mais dele, porque é um dos países mais importantes do mundo, né, principalmente quando a gente fala de investimentos, né, economia e investimentos, eles fizeram uma oferta de moeda inacreditável para poder atravessar ali o Covid, né, com menos impacto social. Então eles distribuíram cheque para as pessoas, facilitaram o crédito e tal. Então teve uma oferta monetária muito grande, e essa oferta monetária, posteriormente, né, com a volta da economia, com a volta da produção, acabou acarretando numa inflação muito alta, né, a meta deles, o Banco Central de lá também tem uma meta, né, igual o nosso aqui, a meta deles lá é de 2% da inflação, e a inflação chegou a ficar acima de 5%, quase 6%, acho que chegou até um pouco mais alto, né, no momento de pico. E eles tiveram que aumentar a taxa de juro bastante, né, estão com umas taxas aí que não eram vistas há muitos anos, para justamente combater a inflação e trazer a inflação de volta para essa meta de 2%. Desde então, a inflação estava um pouco resiliente. A gente tem que olhar dois aspectos, né, quando a gente vê aí a questão da taxa de juros mais alta, se está baixando a inflação e se a economia, né, se a produção está sendo afetada. Teoricamente, o que acontece? Quando se aumenta muito os juros, tem menos crédito, fica mais caro ter moeda, as pessoas investem menos, tem menos produção, tem mais desemprego, a inflação cai. Essa é mais ou menos a ideia e o caminho a ser feito, né? Os Estados Unidos agora, esses dados que saíram agora de outubro, mostram para a gente que tanto a inflação para o produtor como a inflação para o consumidor, elas vieram abaixo do previsto, né? Então, é uma boa notícia, né? Que significa que a inflação está voltando, né? Começou a retornar um pouquinho não para a meta, né? Mas para um nível mais baixo aí, e a boa notícia foi que foi bem abaixo do que era previsto, né? O mercado faz uma projeção de quanto que acha que vai cair a inflação, e ela veio abaixo desse número. Uma coisa importante da gente olhar quando fala de inflação é o que a gente chama de núcleo de inflação, que é o que são os produtos principais ali que afetam mais tanto os produtores quanto os consumidores, e esse núcleo, o que eles fazem? Eles tiram alimento e energia da conta e veem se os outros produtos que são afetados secundariamente estão caindo, e eles e aí fica mais fácil prever o futuro ali, porque são os ativos que são, né, que energia e alimentos é a base ali da inflação. E eles também vieram abaixo do previsto, né, apesar de ter subido um pouquinho, eles vieram abaixo do previsto, e o que puxou bastante o índice para baixo foi justamente os preços do combustível nos Estados Unidos, vieram bem abaixo do que estavam vindo antes, e isso tem uma reação em cadeia para a economia muito boa, né? Porque a gente comentou aqui, acho que no programa passado ou em outro, que combustível não é só a bomba, né? Todo o transporte, os derivados, tudo isso influencia, né? Quando o preço do combustível sobe, isso influencia a cadeia inteira de custo, né? A tendência é, se subir, a tendência é subir na cadeia inteira. E aí, como a gente vem falando, o petróleo teve uma baixa significativa nos últimos tempos, os Estados Unidos está com uma produção muito alta, a China está com reservas lá quase no topo também, e isso segurou um pouco o preço da gasolina. E a gente tinha visto, eu até postei ali no meu stories ali um gráfico mostrando a oferta de moeda nos Estados Unidos, né, o que a gente chama de M2, que é a quantidade, basicamente a quantidade de moeda em circulação, e ela teve uma alta expressiva durante o Covid, bateu num pico lá que não se via há muitos e muitos anos, e depois ele começou a cair, também na mesma ele começou a cair, e ele entrou, né, o aumento de moeda
na economia estava com uma taxa positiva, né? Então estava sempre aumentando a quantidade de moeda. E de um tempo para cá, coisa de um mês mais ou menos, o percentual de aumento de moeda na economia ficou negativo, ou seja, saiu moeda da economia, então a consequência meio óbvia foi a inflação mais baixa aí no último mês, que é um bom sinal aí para a gente, apesar da produção nos Estados Unidos ainda não ter dados, então se espera que seria o mundo ideal é a inflação cair e a produção não cair tanto. E por falar lá fora também, né? Você citou um pouco também sobre a China, a gente teve alguns movimentos bem interessantes na China, né? Porque o preço quando a gente acompanha, principalmente nas ações das siderurgias, das mineradoras, a gente tem visto que o preço do minério de ferro tem subido bastante. Apesar de que lá na China eles estão incentivando muito ainda o investimento em imóveis, isso fez com que tivesse uma expectativa maior também sobre isso, mas as vendas também estão caindo bastante, né? E a gente teve agora a conversa ali entre o Xi Jinping com o Biden, né? Como que foi essa conversa? O que a gente pode tirar de conclusão disso? Foram, né, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, se encontrou com o Xi Jinping, que é o Biden até cometeu uma gafe chamando ele de ditador no final do encontro, mas ele oficialmente, acho que é presidente, né, da China e tudo. E eles se encontraram, assim, acho que foi o mundo está muito tenso, né? Tem essa relação, tem a guerra Rússia-Ucrânia, agora temos aí Hamas-Israel, e geralmente os Estados Unidos e a China têm ficado em polos opostos aí, desde que o Trump assumiu, ele comprou uma guerra comercial ali com a China, ele tirou muito negócio da China para trazer para os Estados Unidos, né, o movimento lá de onshoring, lá. E não teve uma escalada de tensão, mas estava numa situação estranha em que a China parecia que estava sempre tomando medidas contra os Estados Unidos e vice-versa, nos Estados Unidos contra a China. Eles se encontraram, fizeram um encontro assim que a princípio pareceu muito amistoso. O Xi Jinping fez uma declaração dizendo que os Estados Unidos não é concorrente, que o mundo é grande, tem espaço para todo mundo ali negociar, fazer negócio, ganhar dinheiro e tal. Então não foi, a princípio foi um encontro amistoso, assim, a China ainda é um país muito fechado, a gente não sabe como que eles vão se comportar, mas uma declaração dessa traz um pouco mais de tranquilidade, principalmente para os mercados, né? A ver como vai se desenvolver essa relação aí, porque ano que vem tem eleição nos Estados Unidos, né? E o Biden está de olho numa provável reeleição. E por fora aí, apesar de ter perdido uma reeleição, apesar de estar com alguns processos aí, por fora está correndo o Trump, né? E ele está aparecendo bastante, ele ainda tem uma base eleitoral grande, fizeram uma pesquisa recentemente, e os estados que são swing states, né, que podem tanto votar republicano ou democrata, estão com uma tendência grande para votar em republicano no ano que vem. Então, a situação para o Biden é complicada, mas esse encontro pareceu que foi uma coisa que pode trazer alguma esperança aí para ele nos próximos tempos aí. E a aproximação é importante porque estamos falando das duas maiores economias do mundo. E quando a gente olha, a China é o maior parceiro do Brasil atualmente, mas também é a principal parceira dos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos é o principal parceiro da China. Então, são o encontro de dois grandes mundos, né? Um de cada lado, um do lado ocidental, o outro no oriental, mas que comandam hoje a economia global. Então, é muito importante essa aproximação. E para a gente, né, professor, para a gente é importante aqui no Brasil, porque a China passou a ser o país que a gente mais negocia recentemente, né? Mas a nossa negociação com os Estados Unidos ainda é muito grande, né? Então, são dois países que se a gente tendo negócio, fazendo troca, exportando bastante, ou até importando coisas mais baratas, para a gente é bom também, né? Não, seria ruim ter que escolher um lado, né? Assim, a China exige que você só faça negócio com ela, ou os Estados Unidos e vice-versa, mas como, né, num mundo mais amistoso assim, para a gente também é bem benéfico essa relação deles. Com certeza. Isso tem mexido bastante com o mercado, mas também tem os fatores internos, né? Os externos, acredito que é o que tem mais feito peso na bolsa e nos ativos de risco,
Mas também temos um ponto muito importante aqui no Brasil, que tem sido já motivos de conversas e tensões também, já desde o início do ano, que conseguimos ali chegar em alguns acordos no meio do ano, mas que finalmente, agora que foi votada, foi aprovada ali no Senado a reforma tributária, né? E temos muitos aspectos que são positivos, outros negativos, né? Como que tem acontecido essa reforma? Então, esse deve ser o tema mais complexo no Brasil hoje em dia, né? É tão complexo a questão tributária no Brasil que a gente sabe que nem o governo sabe quanto tem de imposto numa nota fiscal normal, né? A gente tem um contencioso tributário de 15% do PIB e a média dos países da OCDE é 0,5%. Então, é tanta confusão que espalha para todos os lados, né? As empresas tem um custo elevadíssimo com o setor, com a parte financeira, né? Que calcula os impostos, que tem que saber quanto que entrou de ICMS, quanto que é IPI e tal. A ideia sempre foi simplificar esse setor, né? Deixar ele mais simples. Conseguiram? Acredito que sim, né? Em vez de ter dois impostos federais com contribuição e tal, e os estaduais, eles conseguiram simplificar. Então, a gente vai ter um que é a contribuição e a outra que é o imposto, um federal e um estadual, e ele vai ser no estilo IVA lá, né, que é Imposto sobre Valor Agregado. Então, ele vai incidir sobre o que você agregar de valor no seu produto. Você compra ele por 10, você agregou 2, você vai pagar em cima de 2, você pode jogar ao longo da cadeia, enfim, se a gente for explicar direitinho aqui, nossa live vai demorar mais de 1 hora. Mas pelo lado ruim, né, o que a gente está vendo aí que passou que pode ser um complicador. Em primeiro lugar, a gente provavelmente vai sair como uma das maiores alíquotas de IVA do mundo, né? Não é surpresa, porque a gente já sabia que pagava bastante imposto, né? E lembrando que essa reforma tributária é só para os impostos indiretos, tá? Que são os impostos de consumo. Os impostos sobre renda e patrimônio vão ser regulados numa outra reforma, apesar de ter entrado nesse, acho que TCMD, eles falaram alguma coisa sobre TCMD, mas é principalmente imposto de consumo, né, que é ICMS, PI, COFINS e tal, PIS. Mas a alíquota veio muito alta, né, esse é um ponto negativo, pode ser que fique um pouquinho mais alto por alguns motivos, assim, que a gente também já sabia que existiam, né, que é um problema sério no Brasil, que são os benefícios específicos para alguns setores. Então, a própria lei que foi aprovada fala que alguns setores vão ter uma alíquota mais baixa e que isso acaba penalizando os setores que não têm, né, esse privilégio e acaba que a alíquota fica mais alta no fim. Uma terceira questão, que é uma questão mais técnica, sim, foi que a definição foi feita, em vez de ser feita na própria, como se fosse uma emenda constitucional, né, você vai lá na Constituição e escreve isso aqui é assim, o IVA é desse jeito, tal, lá, que torna ela mais difícil de ser alterada e dá uma segurança maior. A lei prevê que todas essas exceções, todos esses controles menores vão ser feitas posteriormente por lei complementar, que é uma lei mais simples de votar, mas mais fácil de alterar também. Então, qual que é o problema disso? A princípio não tem problema, vai ser regulado, então beleza. O problema é que a nossa Constituição de 88 tem várias definições que eram para ser depois reguladas por leis complementares e até hoje não foram, né? 35 anos. Então a gente não sabe como que vai ser daqui para frente, se a lei complementar vai passar, se ela vai ser regulada da forma que a gente espera, enfim. Mas, assim, tem mais coisa, né? Assim, a reforma tributária ela vai ser implementada aos poucos, então a gente vai conviver durante um tempo com os dois regimes, né? O de IVA e ICMS ao mesmo tempo. Como que vai ser resolvida a questão? Como vai ser resolvida a questão da guerra fiscal entre os estados, né? Eles estão dizendo aqui que quem que vai pagar, o cara da origem ou o cara do destino final? Na teoria, obviamente, se você está falando de IVA, vai ser no destino final. Vai ser o último cara que vai fazer, né, o recolhimento lá, e aí tem estado que produz muito e consome pouco, então vai perder esse negócio. Então, assim, ainda não está tão claro essas coisas que vão ser reguladas posteriormente em leis complementares, né? Mas, de uma forma geral, a gente consegue simplificar um pouco, vai ficar mais fácil de ver o imposto, vai ficar mais fácil
de fazer um planejamento tributário melhor, deve ficar menos custoso e ter menos contencioso aí no PIB, é uma coisa que a gente espera. Então, no geral, apesar dos pesares, né, Brasil é sempre Brasil, é uma notícia mais positiva do que negativa a princípio. Com certeza, a reforma ela é um ponto muito importante para a nossa economia, mas a gente sempre soube que qualquer projeto que avançasse não seria o ideal, porque é difícil você atender a todos e conseguir trazer uma reforma que fosse abranger a todo mundo na mesma proporção. Então, tem que ser feito ainda alguns ajustes, não está tudo muito bem definido, e o que foi definido, inclusive, no Senado é que vamos passar o que dá para passar e daqui a pouco o que está ainda não chegamos num consenso, deixa para depois e vamos aprovar para pelo menos já ter algum início. Isso é importante, para que pelo menos avance, mas também deixa alguns rastros ali, porque a gente não sabe como é que vai ser daqui a pouco. São 10 anos de transição, ainda vamos trabalhar com os dois modelos enquanto está acontecendo essa transição. E será que daqui a pouco não vão voltar atrás, não vão modificar um pouco mais? Um dos grandes problemas são as exceções que são incluídas dentro dessas regras. Mas, enfim, é melhor ter um avanço do que ficarmos naquele modelo que estava Só muito para ter, ultrapassado. só para dar uma ideia assim dessa questão dos benefícios e tal que vão ser concedidos, tem um muito específico e muito importante que é o da cesta básica, né? O que é? Teoricamente, um produto que é da cesta básica, ele não vai pagar imposto, não vai pagar IVA e tal. E isso já existe. Só que cada estado faz sua legislação. Então, primeiro, não tem um consenso sobre o que é produto de cesta básica. Tem estado que entra, sei lá, pilha, né? O cara pode colocar o que quiser ali para o setor que fizer um bom lobby ali no estado consegue entrar nessa regra de cesta básica e vai ter uma alíquota diferenciada ou privilegiada e tal. E isso ficou para ser definido em lei complementar também. Vai ter uma chamada cesta básica no Brasil inteiro, que os produtos que forem considerados cesta básica vão ter um atendimento fiscal ali diferenciado, mas ainda não foi definido, ninguém sabe o que vai ser, e ali é nessa hora, né, que a gente sabe que os lobbies entram forte, e aí pode entrar coisa ali, por exemplo, na cesta básica, que não é de cesta básica. Vai trazer uma padronização. Outro ponto que é muito importante, teve uma reunião hoje, né, do Lula com alguns dos ministros, entre eles o Haddad, né, que é o ministro da Economia, que é o ministro da Fazenda, né, agora voltamos a chamar de Fazenda, mas que cuida dessa parte econômica do Brasil, e foi decidido pela manutenção do déficit zero, né, para o ano que vem, que era um dos grandes problemas. A gente não sabia se o déficit zero, esse programa, ia continuar dessa forma ou se sofreria alguma alteração. Então, o mercado não está acreditando que vai ser entregue, mas o fato de não perseguir o déficit zero provavelmente traria um déficit maior, muito maior do que o esperado. Então, isso também acaba ajudando a trazer mais estabilidade, mais previsibilidade para o mercado, e isso também ajuda a gente a ter um pouco mais de avanço no restante, né? Traz mais confiabilidade para o governo, na verdade. Foi uma decisão importante, sim, né? Buscar esse déficit zero é importante, principalmente depois com o novo arcabouço fiscal, né? Já estava na previsão que seria o déficit zero. Isso a gente fala sempre de expectativa aqui, é isso que vai convergir, né? Que a gente fala em economês, né? Vai convergir as coisas para a meta, você definir uma meta e fazer o esforço para que aquilo seja atingido, né? A gente sabe que a impressão que dá é que o Haddad tá fazendo um trabalho que busca isso, né, que vai buscar esse déficit zero, que vai buscar um controle ali, que vai tentar fazer o arcabouço funcionar. Mas a gente tem algumas declarações de gente do próprio governo, incluindo o presidente, dizendo que não, que déficit zero não é isso que é importante, o importante é gastar, ou o importante é fazer isso ou aquilo e tal. No fim das contas, como o déficit zero passou, acho que o Haddad ganha a queda de braço, né? A gente não sabe se o Lula às vezes a gente não sabe se ele está falando sério, se ele está falando mais para fazer uma política ali, para uma campanha e tal, mas o fato é que, né, olhando os dados frios, a gente vai buscar um déficit zero e espero que a gente consiga, né? Pelo menos para a gente manter o arcabouço crível no primeiro ano que ele vai existir, né? Que é o ano que vem. Com certeza. Trazendo agora um pouco mais para os investimentos, para o nosso dia a dia, nossa realidade.
A gente tem visto que tudo isso, principalmente o mercado lá fora, tem ajudado muito, mas isso, com certeza, ele é afetado também por essas questões locais. Mas estou até olhando aqui o gráfico, hoje a gente chegou, teve a mais alta, né, na Bolsa dos últimos anos, então a gente está agora com 124.639 mil pontos. Né? Então isso, a gente teve uma alta muito grande, são mais de 10% só esse mês de novembro. Então quem acabou querendo correr esse tipo de risco já está com um ganho bem expressivo. E tem até uma pergunta aqui do Cadu Gonçalves: mercado doméstico é compra ou venda? Olha, a bolsa ela está muito favorável para as ações, tá? Então a gente está numa tendência muito forte. A bolsa já vem descontada há muito tempo. Então a gente tem visto que para poder só recuperar o que deixou de ganhar nesses últimos tempos e acompanhar a inflação, ainda tem muito espaço para subir. A gente acabou, né, praticamente acabou agora a temporada de balanço de resultados. A grande maioria das empresas reportaram resultados fantásticos, muito acima do esperado. Acho que o destaque negativo, aí, inclusive, né, falando de mercado doméstico, foram as empresas de varejo. Então, a gente teve muito problema no varejo, onde foi mais afetado. E eu não gosto de acreditar que apenas um setor ou outro vai ser beneficiado de acordo com alguma situação local ou global mesmo. A grande questão é que temos empresas que são muito boas e empresas que são ruins, que estão tomando decisões ruins. Então, falando especificamente sobre varejo, a gente viu agora a Americanas está tendo que corrigir, né? Acabou de apresentar também hoje os demonstrativos dos resultados do ano anterior e foi mais de 100% pior, né? Era um prejuízo de pouco mais de 6 bilhões, foi ajustado para um prejuízo de mais de 12 bilhões. A Magazine Luiza também teve algumas confusões ali contábeis, uma questão de apuração, então não foi até tem alguns pontos que é difícil a gente conseguir trazer isso sem opinar muito, mas o próprio auditor ali indica que não houve má fé, mas foi uma forma de reconhecimento de algumas receitas, algumas despesas que estavam de forma indevida. E tudo isso faz com que a gente veja claramente que temos empresas que são mais resilientes e outras que são menos. Então, também sempre tomar cuidado que o que nós estamos falando não é uma recomendação de compra. É importante que você entenda qual que é o produto que você está entrando, qual a empresa que faz sentido para a sua carteira ou não. Mas a gente tem empresas, por exemplo, que sofreram muito no varejo, que são as voltadas mais para públicos classe C, D e E, porque são muito impactados pelo momento econômico. E a gente tem empresas no varejo ainda, por exemplo, como Vivara, empresas que estão num público mais classe A, classe B, que estão menos impactadas. Então, tiveram performances muito interessantes. Então, não existe exatamente um setor que está sendo beneficiado ou prejudicado. Tá? Então, obviamente, o setor a economia é cíclica e afeta todo mundo, mas é importante que você veja as empresas que são boas, que têm bons resultados, que têm apresentado consistência. E, de qualquer forma, a gente entende que tem que ser aumentada a exposição para quem tem esse perfil de tomar risco, que seja aumentada a exposição em ativos de risco, em ações, em fundos imobiliários. A tendência também dos juros caindo, ele vai fazer com que o preço desses ativos se valorizem no mercado. Então é muito importante também aproveitar esse ciclo, que ele é um ciclo conjunto. Né? Enquanto a taxa de juros está caindo, ela prejudica os ativos de renda fixa, que são pós-fixados, mas ele beneficia os ativos de risco porque ele impacta diretamente na precificação. Então, isso também é um ponto bem relevante. Hoje, mais alguma coisa para não, é só dizer isso, que o que a gente olha de indicadores estão todos mostrando que realmente para quem tem esse perfil, para quem quer um pouco mais de risco e exposição, foi um bom momento, mas a gente ainda acha que porque a inflação está caindo, taxas de juros futuras estão caindo, a Selic está sendo cortada, a inflação nos Estados Unidos está caindo. Pode ser que os juros lá fiquem, né, naquele patamar por mais um tempo, mas a perspectiva hoje é mais de queda do que de alta. Então, assim, tudo isso contribui para um pouquinho de otimismo ali na Bolsa, inclusive na nossa Bolsa aqui na Nacional, mas é sempre bom a gente olhar, são casos específicos, né? Não é a Bolsa vai tudo subir e tal, não. A gente tem que olhar boas empresas, sólidas, que apresentam bons resultados e tal, e isso a gente gosta muito de fazer. É importante entender que a bolsa ela tem uma questão de fluxo, de entrada e saída de dinheiro, que ela é feita tanto por locais quanto por estrangeiro. E, obviamente, que os juros muito altos eles servem para trazer
para combater a inflação, né? Ele traz mais estabilidade, traz mais segurança ali e faz com que as empresas e os grandes fundos, os investidores, eles tirem um pouco o pé do acelerador de consumo, de investimentos e comece a guardar mais. Isso faz com que tenha menos dinheiro na economia e diminua a inflação. Só que a gente está nesse momento inverso, de queda. Então as pessoas começam a tendenciar de novo a voltar a gastar, a voltar a investir, a consumir, e tudo isso vai favorecer empresas que sejam ligadas a consumo. Então, quando a gente olha hoje as empresas, hoje o desempenho das empresas de consumo, Magazine Luiza, Casas Bahia, enfim, todas essas empresas CIA, tiveram um salto violento, né? Então, estão tendo uma recuperação também porque caíram muito, e agora tem uma tendência de recuperação, mas as margens são muito espremidas. Então, também, novamente, é importante analisar e entender como um todo, não é somente se vai subir ou cair. A tendência de que todas as empresas que estão sendo bem geridas é que elas subam no longo do tempo, mas não dá para a gente ter uma certeza se vai acontecer isso, se vai ser amanhã, ou se vai ser no próximo ano ou daqui a 10 anos. Então, por isso que é importante também diversificar, colocar seus investimentos em várias classes diferentes de investimentos. E César e eu, Maralto, estamos aqui para poder te ajudar a montar essa carteira diversificada e trazer mais rentabilidade com um risco controlado para sua carteira. E César também tem uma curiosidade final aí, para a gente poder encerrar a resenha. Já que a gente está falando de bolsa, já que a gente está falando de exposição ao risco, recentemente a gente ficou sabendo aí de um grande investidor americano que acabou, né, passando um sufoquinho aí, né? Lá em 2008, quando teve a crise do subprime, o Michael Burry, que é um gestor que justamente apareceu nessa época por causa do subprime, né? Ele percebeu ali que tinha uns títulos podres, estavam mal remarcados e tal, apostou contra e estourou na época lá, o fundo dele rendeu horrores e tal, e desde então ele é considerado uma pessoa que as pessoas ouvem o que ele está prevendo, o que ele quer, como ele está se posicionando e tudo. E ali no meio do ano, mais ou menos, ele montou uma posição vendida, né, no índice americano, ou seja, ele estava apostando numa queda da Bolsa Americana rápida, e não foi isso que aconteceu, né? A Bolsa manteve um patamar e depois deu uma subida aí nos últimos tempos, né, a Bolsa Americana, e ele teve que, agora a notícia que veio é que ele teve que se desfazer dessa posição, e ele, né, o notional da posição, né, não é difícil explicar aqui, mas ele, o tamanho da era de 1,6 bilhões de dólares que ele apostou contra o mercado, né, que os índices iam cair, e ele teve que encerrar a posição com uma de 40 milhões, quase 40 da aposta total que ele fez, né? E o irônico é isso, é um cara que é super ligado ao mercado, tomar uma ré dessa num momento desse, né? Que tudo parecia indicar mesmo que a bolsa poderia voltar, ele fez essa aposta grande, perdeu, e em português, né? O nome do livro do Michael Lewis, que conta a história de 2008, é A Grande Aposta, né? E em inglês o nome é The Big Short. Então, assim, ficou bem apropriado aí para o cara que dessa vez não conseguiu aí, não conseguiu prever aí os movimentos do mercado, e por isso que a gente diz, né, que mesmo um cara muito grande, muito conhecedor de mercado, tem que tomar cuidado em fazer gestão de risco, diversificação, enfim. Não, para ele não vai fazer muita diferença isso, mas machuca, né, tomar uma dessas assim. Com certeza. Fica então um momento cultural aí, assista o filme The Big Short, A Grande Aposta, para aprender um pouquinho mais sobre o mercado e como que foi essa crise do subprime. Isso também explica muito de como evoluiu o mercado nesses últimos anos. Então, finalizamos aqui o nosso bom comentário da doutora Caju. Quanto mais alto, maior a queda. Isso é verdade. Quando a aposta é muito grande, tem mais possibilidades, mas também tem um risco muito grande. Então, ficamos por aqui. Agradeço aqui a presença de todos que participaram. Siga aqui as redes aqui do César e a minha também, da Maralto Capital. E vamos conversando. Deixem suas perguntas, suas dúvidas, para que a gente possa trazer conteúdo de qualidade para você nas próximas conversas. Um abraço, César. Grande abraço, pessoal. Até mais. Até semana que vem.